Excelente! Então, iniciamos a nossa gravação nesse momento para o nosso incrível congresso de odontologia. É um prazer imenso estar aqui com vocês, falando de um assunto extremamente importante, extremamente atual, novo, onde, com toda certeza, você, estudante de odontologia, muito provavelmente vai pensar sobre as possibilidades que essa área da odontologia esportiva traz e pode aí te proporcionar na sua brilhante carreira. Meu nome é professor Dr. Victor Fernandes, tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado na área de medicina, precisamente com um foco muito grande em anatomia humana. E é um prazer estar aqui com você novamente, então, nesse prestigiado evento dessa instituição maravilhosa. O assunto que nós vamos tratar hoje, dentro de odontologia esportiva, ele se destina principalmente aos aspectos musculares, ou seja, aquilo que diz respeito aos músculos que você, cirurgião dentista, futuro cirurgião dentista, vai estar trabalhando com o seu paciente, com o seu cliente, que é um atleta, né, ou que faz aí esportes até mesmo de maneira amadora, mas leva isso muito a sério. E dentro desse assunto, nós vamos então iniciar a nossa investigação, a nossa discussão, compreendendo o couro cabeludo, que faz parte do nosso tema, né? Contempla aí o nosso assunto, e nós sabemos que as intervenções no couro cabeludo são intervenções nas quais não é tão comum o cirurgião dentista realizar, não faz parte da rotina dele, mas é muito importante compreender ainda mais pelas correlações anatômicas que essa área estabelece com as outras áreas de muito mais comum intervenção do cirurgião dentista, né? Então, o couro cabeludo ele é formado por pele e tecido subcutâneo, né? Ele cobre o neurocrânio, olha lá, desde a linha nucal superior do osso occipital até a margem superior da órbita, né? E lateralmente sobre o músculo temporal e sua fáscia, até o arco zigomático. Então, na sequência aqui, olha só, você consegue observar, então, toda a extensão do couro cabeludo, toda a área em que o couro cabeludo vai estar localizado, né? Então, vamos marcando aqui para você conseguir observar com bastante tranquilidade essa região. Então, se iniciando aqui, ó, do osso occipital, né, até esta área, então, superior à cavidade orbitária, passa aqui até o arco zigomático, cobrindo toda essa extensão do osso temporal. Então, você consegue observar com bastante tranquilidade que o couro cabeludo ele preenche uma boa parcela aqui, né, de toda a proteção do neurocrânio. Quando nós observamos o couro cabeludo, ele está organizado em 5 camadas, né? A primeira camada é a pele, a camada mais externa, né? Logo abaixo da pele nós temos a camada de tecido conjuntivo. Aqui nessa imagem você pode conseguir observar, olha só, essa camada em tom amarelo, né? Essa tela subcutânea aqui pra gente, com pouquíssima quantidade de gordura, quase inexistente. Depois nós temos a camada da aponeurose epicrânica, onde nós vamos encontrar também a presença do tecido muscular, além do tecido conjuntivo que nós encontramos aqui, também há uma parcela de tecido muscular importante, que nós vamos mencionar adiante, né? Depois, logo abaixo dessa aponeurose epicrânica, nós encontramos o tecido conjuntivo frouxo e aí o pericrânio já revestindo a peça óssea, né? Então, nós identificamos a organização do couro cabeludo nessas 5 camadas de extrema importância para nós, sendo que entre a camada do epicrânio aqui, né, da aponeurose epicrânica e do tecido conjuntivo frouxo, nós conseguimos, então, identificar um espaço virtual, e importante para a gente é justamente por esse espaço que nós conseguimos, então, movimentar o couro cabeludo conforme a atividade muscular do músculo que faz parte aí dessa terceira camada, né, da camada da aponeurose epicrânica, tá bom? Então, quando a gente observa aqui
numa estrutura histológica, num corte histológico, a gente consegue imaginar, né, numa ilustração também, né, a gente consegue imaginar, então, uma camada mais superficial de pele, a tela subcutânea, né, a camada da aponeurose epicrânica aqui, o tecido conjuntivo frouxo e, por fim, né, o pericrânio, essas 5 camadas aí. É importante sempre lembrar, né, não faz parte desse assunto atual, mas vale como uma revisão para você, que na sequência aí você encontra o osso, e esse osso, quando a gente pensa na calvária, ele é um osso que vai apresentar a díploe, né? Que é então 2 camadas de osso compacto interpostas entre elas ali, um osso esponjoso ou trabecular, tá bom? Então aqui a gente consegue observar a anatomia do couro cabeludo, que é importante para as questões esportivas, porque algumas vezes, né, um paciente que você vai estar tratando, ele pode acabar tendo uma ferida, né, uma lesão no couro cabeludo, né, lutadores principalmente podem acabar sofrendo ali um golpe muito contundente na cabeça, né, uma cotovelada, por exemplo, né, e isso gerar então uma ferida no couro cabeludo. Em caso de feridas superficiais, ou seja, uma ferida, olha só, vale até a pena o grifo aqui nesse caso, ó. Caso de feridas, então, superficiais, a aponeurose epicrânica, que é a terceira camada, onde você vai encontrar ali também a presença muscular, né? Impede o distanciamento das margens da ferida, e com isso não são necessárias, né, não se realiza suturas profundas em caso de feridas superficiais. Por quê? A musculatura aqui presente, ela não vai permitir que a ferida se expanda, né, cresça diante dela por conta dessa contenção muscular. Agora, em caso de feridas profundas, ou seja, abaixo dessa terceira camada da aponeurose epicrânica, né, isso muda completamente. Então, em caso de feridas profundas, né, nas quais a aponeurose epicrânica é lacerada, né, então quando é abaixo dela, normalmente os seus ventres fortes acabam distanciando ainda mais as margens da ferida, fazendo com que então seja necessário um procedimento de sutura muito mais especializado, muito mais profundo, com muito mais cuidado, tá? Então, isso aqui é o primeiro ponto importante que vem para você dentro desse contexto esportivo, né? Caso o atleta que você esteja atendendo, né, ele sofra um processo ali de ferida mais profundo do que a margem ali da aponeurose epicrânica, mais profundo do que o nível da aponeurose epicrânica, inevitavelmente essa ferida vai se distanciar cada vez que ele contrair a musculatura aqui do couro cabeludo, e isso leva essa pessoa, então, a ter uma ferida maior. Em caso de feridas superficiais, isso não acontecerá, tá certo? Então, aí a gente vai sintetizando algumas informações importantes quanto aos músculos do couro cabeludo, né? Os músculos da face encontram-se no tecido subcutâneo da parte anterior e posterior da face, couro cabeludo e pescoço. Então, a musculatura que a gente vai estudar agora, né, ela é uma musculatura que vai, então, estar bastante superficial, logo abaixo da pele ali, relacionando-se muito com a tela subcutânea, né? Ela se insere em osso, em pele e também nas faces de revestimento. Aqui que é um ponto importante, que vale a pena você deixar aí grifado no seu caderno, nas suas anotações, se insere na pele. É graças a essa capacidade que nós temos, então, a possibilidade de realizar, né, as expressões faciais, né? Então, essa musculatura que a gente vai estudar agora, ela acaba se inserindo na pele e, por se inserir na pele, pelo menos uma de suas partes, né, você consegue realizar as expressões faciais. Muitas fibras desses músculos se sobrepõem umas às outras em seu trajeto, né? Então, você tem uma relação entre os músculos muito grande, muito íntima, né? E é justamente essa relação que faz com que as expressões faciais sejam tão complexas. E da mesma forma, pensando no contexto odontológico esportivo, que as lesões que possam vir a acontecer na face de uma pessoa sejam tão complexas de tratar, que o profissional seja tão especializado como precisa ser, né?
são responsáveis pela manifestação das expressões faciais, né, como eu tinha mencionado, e caracterizam a identidade do indivíduo. Grande parte da percepção de uma pessoa resulta da forma na qual é feita a interpretação da contração dos músculos da face durante uma interação social. Ou seja, uma boa parcela de informações que nós detenhamos do meio, que nós obtemos das nossas conversas, derivam da percepção que a gente tem a partir da análise da face do nosso interlocutor. Ou seja, quando você conversa com alguém, você a todo momento está procurando identificar no rosto daquela pessoa se há alguma informação além daquela que está sendo falada para você, que possa lhe servir também como um componente informacional. E quem vai realizar, né, a contração, a projeção dessas expressões faciais são os músculos que a gente vai estudar agora, né? Então, aqui a gente observa duas imagens muito bem feitas, onde nós entendemos a complexidade da musculatura da face e a variação possível, as variações mais simples, na verdade, né? Possíveis de emoções primárias, que a gente diz, né? Emoções que podem surgir na face de uma pessoa. Para aquele odontólogo, né, para aquele cirurgião dentista que for trabalhar na área esportiva, pode acontecer de você tratar de alguma pessoa que teve uma fratura, teve uma lesão, teve um acidente na região da face e essas expressões variam, e isso pode trazer para a pessoa, inclusive, questões psicológicas, né, por não conseguir expressar tão bem aquilo que gostaria de expressar. Então, você também precisa compreender isso com bastante atenção, né? Nós começamos, então, pelo músculo óccipito frontal, né? É um músculo digástrico plano. O que isso quer dizer? Vamos relembrar, né? Digástrico é um músculo com dois ventres, né? Ventre frontal e ventre occipital, né? Então, aí estão os dois ventres que fazem parte do músculo óccipito frontal, né? O ventre frontal e o ventre occipital, né? E entre esses ventres você vai encontrar um tendão de inserção, chamado também de aponeurose epicrânica, né? Então, alguns livros mais antigos ainda trazem o nome desse tendão de inserção como galha aponeurótica, né? Galha aponeurótica. A contração do ventre occipital retrai o couro cabeludo e a contração do ventre frontal protrai o couro cabeludo, ou seja, a contração do ventre occipital, ventre de trás, né, ele vai puxar o couro cabeludo para trás. E a contração do ventre frontal, que é o ventre aqui da frente, aqui da fronte, vai puxar o couro cabeludo para frente, né? Atuando simultaneamente, tanto o ventre frontal quanto o occipital, agem de modo a elevar o supercílio, né? E produzir rugas transversais na fronte, tá? Dando ao indivíduo a aparência de surpresa. Então, aqui a gente consegue observar todas essas informações que eu passei para você, acrescidas, é claro, da localização do músculo, né? Então, aqui você vê o ventre occipital com uma organização bastante quadrilátera, né? Bem quadradinho. Aqui você vê o tendão de inserção no meio, entre o ventre frontal, aqui à frente, e o ventre occipital. Aqui nós chamamos muitas vezes de galha aponeurótica, tá? É importante você perceber também que o ventre occipital mantém relações, conexões aqui, então, com a protuberância occipital, com a linha nucal superior, né? E acaba mantendo algumas fibras de conexões com o trapézio, que se inserem imediatamente também nessas áreas. Da mesma forma, o ventre frontal mantém relações diretas com a musculatura aqui da cavidade orbitária e na musculatura aqui do nariz, tá bom? Então, é importante também compreender essas relações, né? Olha lá, pessoal, então aqui você vê o número 1 indicando o ventre frontal, o ventre occipital, entre eles, né, a aponeurose epicrânica, alguns livros chamam também de galha aponeurótica, tá? O número 2 eu já te antecipo, tá mostrando aqui pra gente o músculo temporal, né, tranquilo para você conseguir ver com bastante facilidade aqui, sua face de revestimento, né? O número 3 mostra o esternocleidomastóide e o 4 está mostrando o platisma, que está se relacionando bastante nessa imagem, né? Fica bem evidente a relação com o músculo abaixador do ângulo da boca, tá bom? Então aí você tem algumas informações bacanas aí
para ir complementando, né? E a aparência que surge da contração dos dois ventres do músculo ósseo frontal é a aparência de surpresa, né? Uma correlação clínica importante que não tem muito a ver com odontologia esportiva, mas muitas pessoas podem acabar procurando você, é por conta da aplicação de Botox, a harmonização facial, né? Então é uma região de grande atenção profissional, né? Principalmente porque nesta área aqui, na glabela, né, que com toda certeza você conhece, a área mediana e próxima aos ventres frontais do ósseo frontal, a glabela, né? Muita gente procura atendimento para aplicação de Botox, né? De toxina botulínica, né? Por que eu preciso ter atenção nessas áreas? Para que eu não cause lesões aos vasos e nervos locais, principalmente o supraorbital e supratroquear, que trajetam por esta área aqui, né? Vão estar passando por esta área. E isso pode gerar muitas dores no paciente. Então, é importante conhecer essa região, compreender que você vai estar, então, de certa forma, imobilizando o ventre frontal do óccipito frontal por meio da aplicação da toxina, tá certo? Olha aí, então, aqui a gente observa, né, o músculo na sua maior observação, tranquilo, ao ventre frontal, né, a aponeurose epicrânica, o ventre occipital do óccipito frontal, e aí perfurando o ventre frontal nós temos o nervo supraorbital e supratroclear, né, que são nervos que vêm lá da cavidade orbitária, tá? É importante demais compreender essa inervação, por quê? Quando você aplica o Botox nessa região, você quer, então, diminuir a atividade contrátil, imobilizar durante um tempo, justamente esse ventre do óccipito frontal, tá bom? Fora que passa uma grande quantidade de vasos nessa área também. Quando a gente pensa no restante da face, né, que é uma área de grande exposição durante as práticas esportivas, nós pensamos nos músculos da boca, dos lábios e da bochecha também, que agora nós iremos investigá-los e fazer as correlações diretas para você, né? O formato dos lábios é controlado por um complexo grupo de músculos que caracteriza uma condição tridimensional à região. São eles, né? Os elevadores, afastadores e eversores do lábio superior, ou seja, são músculos que levantam, afastam, né? Evertem o lábio superior do paciente, né? Depressores, afastadores e eversores do lábio inferior, ou seja, que movimentam nessas condições o lábio inferior, né? O músculo orbicular da boca, que é um músculo muito importante, principalmente para as questões mastigatórias, de controle ali, né, de retenção do alimento na boca, e o músculo bucinador da bochecha, que também é muito importante por questões semelhantes, né? Em repouso, o lábio fica em contato suave com os dentes incisivos, que você perfeitamente sabe quais são, os mais anteriores e laterais, né? E também fica em contato suave com os caninos. Vamos compreender que caso haja uma fraqueza, né, o indivíduo ali ele apresente uma fraqueza por qualquer motivo que seja do músculo orbicular da boca e também do bucinador, inevitavelmente esse indivíduo ele vai ter então uma contenção não tão adequada dessa relação dos dentes incisivos com os lábios e, inevitavelmente, ele vai se tornando mais dentuço, os dentes vão ficando mais protusos, e isso pode causar no indivíduo um aspecto estético, né, e também funcional não tão adequado, ele não vai ficar muito feliz com as suas condições estéticas também, né? Então, um componente muito importante que vem aí no sentido da reabilitação é importantíssimo o fortalecimento do músculo orbicular da boca e bucinador da bochecha, para também questões associadas ali à reabilitação do paciente, né? Então, aqui a gente consegue observar duas imagens que vão trazer para a gente essas informações. O orbicular da boca é um músculo, então, com fibras orbiculares, né, que circundam a boca, né? Os eversores, levantadores ou afastadores do lábio superior, evidentemente que se encontram acima, né? Então eles têm um trajeto que se relaciona aqui com a maxila, com o osso zigomático, né? E os afastadores, eversores e abaixadores do lábio inferior, eles se relacionam com a mandíbula,
evidentemente, tá? Então, eles promovem a movimentação do lábio aqui também. O bucinador, nesta imagem aqui, daria para ver, mas ele está revestido pela face, então a gente não consegue ver, mas ele está nesse local. Ele é um músculo que forma, né, a camada de carne aí, carnosa da bochecha, tá bom? Então, o músculo orbicular da boca em destaque para você nesse momento, né? Primeiro dos músculos esfíncteres associados ao trato gastrointestinal. Então, é o primeiro esfíncter que nós temos aí no TGI, né? Circunda a rima da boca. É importante durante a articulação da fala. Então, para que o indivíduo possa se comunicar adequadamente, possa ter, então, uma potência na vocalização, é fundamental que este músculo esteja com o seu tônus em pleno vapor, que ele esteja funcionando perfeitamente, né? Que haja uma atividade contrátil bem controlada. A tonicidade do músculo orbicular da boca, juntamente com a do bucinador, gera uma força tensiva contrária à tendência dos dentes de inclinação externa, aquilo que eu acabei de comentar com você, né? Na presença de um lábio superior curto ou de afastadores, o indivíduo tem a anulação da força da musculatura e os dentes tornam-se tortos ou protusos, dando a aparência, portanto, de dentuço, né? Então, aqui vem a informação escrita que eu tinha acabado de mencionar para você poder anotar aí. O outro músculo importante para a gente é o músculo bucinador. Ele se insere na mandíbula, a nível superior dos processos alveolares, né, meus amigos e minhas amigas? Ou seja, ele vai se inserindo nesses locais aqui, né? E na maxila também se insere nesses locais, né? Próximo aos processos alveolares, portanto. Insere-se na rafe ptergomandibular, na face bucofaríngea, então nesta relação, mantendo muita conexão com o constritor superior da faringe, né? E mantém aí relações com este músculo. Suas fibras anteromediais se relacionam com as fibras do orbicular da boca, então essas fibras que seguem aqui para os processos alveolares mantêm conexão com o orbicular da boca e também, como a gente mencionou, auxilia, né, na tonicidade contrária à ação dos dentes. Os músculos bucinadores, um em cada antímero, um em cada lado, e o orbicular da boca atuam juntamente com a língua para manter o alimento entre as superfícies oclusais dos dentes durante a mastigação e para evitar o acúmulo de alimento no vestíbulo da boca. E outro ponto importante que você vai perceber, caso você esteja tratando de atletas lutadores, por exemplo, né, de atletas jogadores de basquete que precisam usar aparelhos, né, que precisam utilizar protetores bucais, você precisa com frequência também estimular nesses pacientes o fortalecimento dessa musculatura para que eles mantenham a mecânica mastigatória sempre adequada, além da proteção dos seus dentes, para que não fique anulada a força dessa musculatura ao longo do tempo, né, que eles utilizam muito esses protetores, né? Outros músculos importantes relacionados à boca, aí, né? Então, o levantador do lábio superior e da asa do nariz, a gente já vai desenhar para você o trajeto, para você conseguir ver muito bem. O levantador do lábio superior, o zigomático menor, o zigomático maior, o levantador do ângulo da boca, o risório, o abaixador do ângulo da boca, o abaixador do lábio inferior e o mentual. Aqui não está, mas vale a pena mencionar o platisma também, que é um músculo do pescoço, mas de grande importância para a face, né? Então vamos lá, pessoal. O levantador do lábio superior e da asa do nariz. Então ele vai ter um início ali no processo frontal da maxila, ele inicia-se nesse ponto aqui, ó. Ele vai ter uma relação também com a cartilagem alar maior, então ele se fixa aqui, e ele vai seguir para o lábio superior. Então, aqui você acaba vendo o trajeto, né, do levantador do lábio superior e da asa do nariz, né? Então, ele ficou bem aí detalhado para você. Ele segue bastante nesse trajetinho aqui, ó, bem tranquilinho. Você consegue ver todo o seu trajeto. Eu vou deixar grossinho aqui, ó, para ficar visível para você, né? O levantador do lábio superior, vamos trocar a cor, vamos usar um vermelho agora. Ele vai ter a margem infraorbital da órbita, então ele sai desse ponto aqui, né? E ele vai seguir para a pele do lábio superior. Então ele segue nesse sentido aqui também, né? Então, ó, vamos preenchendo aqui para você conseguir observar
as relações anatômicas dessa musculatura. Você precisa compreender que quando esses dois eles entram em ação, um acaba se relacionando muito com fibras junto ao outro, né? No desenho a gente acaba até sobrepondo uma outra aqui, e isso leva, portanto, a uma atividade contrátil em conjunto, né? É muito difícil você isolar um músculo do outro, tá? Ah, eu vou só contrair o lábio superior da asa do nariz. Não, é muito difícil, isso não é nem funcional, né? E o zigomático menor, olha lá, face anterior do osso zigomático, né? E lábio superior. Então, o zigomático menor segue nesse sentido. Essa cor não pegou muito bem. Vamos ver uma cor mais escura aqui, ó. Então, vamos lá. Aqui, garoto, olha só. Então, ele vem nesse sentido aqui, ó, né? Zigomático menor, bem legalzinho aí, ó. É bacana você perceber que o zigomático menor e o levantador do lábio superior da asa do nariz, eles criam entre si um V, tá? Na peça cadavérica você consegue ver muito bem. Eles criam um ângulo entre si e abaixo deles, né, numa camada mais inferior, mas ainda assim bem visível, tá o lábio superior, o levantador do lábio superior, tá? E o zigomático maior, né? Então ele vem da face lateral do osso zigomático, ele vem daqui, né? E vem para o ângulo da boca. Então ele vem nesse sentido aqui, ó. Então, o zigomático maior, ele vem muito mais nesse sentido, muito mais nessa trajetória aqui. Maravilha. Então, a gente consegue observar bem como esses músculos, eles acabam se relacionando aí, né? E também tem o levantador do ângulo da boca. Deixa eu usar uma outra cor. Maxila infraorbital. Então, ele vem dessa ponta aqui para o ângulo da boca. Aqui a gente não tem muito espaço, mas eu vou colocar aqui para você, olha, para o ângulo da boca. Paralelamente a isso, nós também temos o risório, que ele segue numa trajetória transversa aqui para a gente, tá bom? Então, consegue visualizar muito bem nessa imagem a musculatura descrita, né? E agora o abaixador do ângulo da boca. Vamos lá, na mesma perspectiva. Base anterolateral da mandíbula, né? Então, esta base aqui, ó, ele vem por aqui, ó, abaixador do ângulo da boca, ó. Ele vem nesse sentido, ó. Muito bom. Esse é um músculo frequentemente aí envolvido com os movimentos da expressão facial, né? Abaixador do lábio inferior, olha só, ele se relaciona com o platisma, né? Então, esse aqui é um ponto importante para você perceber que a musculatura superficial do pescoço tem relação direta aí com a face, né? Então, ele se relaciona com o platisma, né? A parte anterolateral do corpo da mandíbula, né? E pele do lábio inferior. Então, novamente, o abaixador do lábio inferior, ele vai vir aqui, ó, nesse sentido e nesse sentido, né? Como ele tem relação com o platisma, tem fibras que vão até mais para baixo, tá, turminha? O mentual, ele está no corpo da mandíbula, nos tubérculos mentuais, então vale a pena a gente desenhar nesse sentido o mentual, né? Abaixo aqui do abaixador do lábio inferior, e o platisma, que ele vem por todo o pescoço. O platisma eu vou mostrar para vocês numa imagem a seguir, eu já mencionei ele em imagens passadas, mas nas seguintes aparece com tranquilidade, tá? Uma correlação clínica muito importante para você, né, que tem toda a relação com as questões ali esportivas, principalmente pensando em lutadores, né, em pessoas que praticam ali esportes de combate. Muitas vezes o indivíduo ele pode acabar recebendo uma pancada, uma contusão, ou como foi o caso dessa moça, vai utilizar algum preenchimento labial e não toma conhecimento da trajetória da artéria labial superior ou da artéria labial inferior, ou de pequenos ramos que surgem delas ali, né? E isso faz com que haja a obstrução dessa artéria, né? Pode ser por pancada, pode ser por uso de preenchimento. E aí, diante disso, o indivíduo ele fica, então, com esse grande hematoma labial, né? Que somente será, então, devidamente tratado com o conhecimento anatômico adequado, né? Então, quando o indivíduo ele tem uma obstrução dessa artéria por bloqueio de pancada ou de preenchimento de algum químico, ele cria esse hematoma muito grande e tem correlações diretas com a prática da odontologia esportiva, né?
Outros músculos importantes que nós vamos mencionar são os músculos da abertura da órbita, né, que atuam no fechamento das pálpebras e acabam também enrugando a fronte verticalmente, né? Eles possuem 3 porções: a porção palpebral, né, que daí nós vamos observar aqui na sequência, a porção profunda e a porção orbital, né? Então aqui a gente consegue observar bem tranquilamente o músculo orbital aí para a gente, né? O músculo que vai circundando toda a órbita, a cavidade orbitária do paciente, e ele vai apresentar para você, então, 3 partes, né? A porção palpebral, que fica por cima aqui, a porção orbital, que vai estar revestindo a margem da cavidade orbitária, e a porção profunda, que aqui você não consegue visualizar muito bem, mas ela fica situada próxima aqui ao saco lacrimal, né? Então, lá no comecinho do ducto lacrimonasal, ela fica fixada, né? Olha lá, então o músculo palpebral também é um músculo importante relacionado a isso, né? Que vai se inserir na asa menor do osso esfenoide e vai até a placa tarsal, né? E mantém relações diretas com o músculo orbicular do olho, como eu acabei de mencionar para vocês, né? Possui fibras lisas de controle involuntário. Isso acontece principalmente quando você, então, tem que fechar os olhos rapidamente durante, por exemplo, o movimento reflexual, o espirro, né? Fixa-se a placa tarsal, como a gente mencionou, e ao músculo orbicular do olho, né? A sua origem é lá na asa menor do osso esfenoide, né? Acima da fissura orbital superior. Então, bem nesse ponto aqui, ó, vai ter a sua origem o músculo palpebral, né? Então, aqui você consegue observar a sua constituição, a placa tarsal neste local aqui, e a musculatura do orbicular do olho sobre ele, né? O músculo palpebral é um músculo muito delicado, muito simples. Em algumas ocasiões, olha só, o indivíduo ele pode acabar num esporte de contato, né, que é o caso desse atleta aqui, recebendo uma pancada, uma contusão, né, e acabar acumulando ar entre as camadas, né, dos músculos orbitais aí, tanto orbicular quanto palpebral, né? E isso pode derivar de um trauma, como eu mencionei, uma pancada, no caso foi o que esse atleta sofreu, né? Um espirro muito forte também pode acabar causando isso, é mais raro, mas pode acabar desenvolvendo, né? Ou às vezes quando o indivíduo assoma o nariz com muita força, é raro também, mas pode acontecer, né? É uma condição benigna e nós chamamos isso de enfisema orbital, né? Então é uma condição clínica onde se acumula ar entre as camadas do músculo orbicular do olho, né? E o músculo palpebral. O músculo corrugador do supercílio é também um músculo envolvido ali com a região da cavidade orbitária e também com o ventre superior aí, com o ventre frontal, melhor dizendo, do óccipito frontal, né, com o músculo próxero aqui do nariz. Tem uma fixação de origem, né, extremidade medial do arco superciliar, neste ponto aqui, portanto, né, e a fixação de inserção pele superior ao meio da margem supraorbital e ao arco superciliar. Então, nesse ponto aqui que se fixa, né? A ação desse músculo é dirigir o supercílio medial, né? Então, aproximar essas duas margens, dando essa aparência de preocupação. Diante desse nosso estudo, vale muito a pena compreender que temos também músculos do nariz e da orelha que serão investigados por você durante a prática da odontologia esportiva, né? E são importantes principalmente por questões estéticas e destinados à área especializada de cirurgia plástica, harmonização orofacial. Alguns músculos do nariz, perdão, sendo eles o levantador do lábio superior e da asa do nariz, atuam na abertura das narinas e já mencionamos, né? Mas é muito importante você conhecer, dentro do contexto dos músculos do nariz, o prócero, o nasal e o depressor do septo nasal. O prócero é esse músculo que vai manter relações diretas com o ventre frontal do óccipito frontal, com o corrugador do supercílio e com o orbicular aqui, ó, né, com o músculo orbicular do olho, né? A origem dele é no osso nasal e a cartilagem lateral do nariz. Então, ele parte dessa cartilagem lateral e no osso nasal. Suas inserções acontecem com as fibras frontais do óccipito frontal. Um outro músculo muito importante é o nasal, que vai possuir duas partes aí para a gente destacar.
a porção alar, né, que é essa porção que está sobre a cartilagem alar maior aqui, né, e a porção transversal, né, que vai ter relações com a maxila, né, acima da fossa incisiva, então nesse ponto aqui, e suas fibras têm trajeto ascendente em direção ao músculo prócero, como a gente mencionou anteriormente. E um outro músculo muito importante do nariz é o depressor do septo nasal, que ele vai ter então relações com a fossa incisiva da maxila e segue para a base aqui do septo nasal. Esses músculos são muito importantes para a gente, porque em casos de intervenção esportiva nessas regiões, pode ser que o paciente ele necessite de abertura das narinas para maior capacidade de entrada do ar em processos de treinamento aeróbio, né, de exercícios que necessitam de muita entrada do ar, como corrida, né, ciclismo, a própria natação. É muito importante, portanto, conhecer essa musculatura para que você possa, então, auxiliar o seu paciente nesse desenvolvimento, nesse objetivo dele. Então, exercícios aeróbios, ciclismo, corrida, natação, né? Até mesmo a preparação física do futebol, do vôlei, do tênis, necessitam desse tipo de fortalecimento, desse tipo de condicionamento, né? E os músculos da orelha, que são de menor importância para a gente, mas já que a gente está falando de face, já que a gente está falando disso, eu achei legal trazer para você, são os músculos auriculares da orelha, né, pessoal? Que daí nós vamos possuir o superior, que é esse músculo em destaque aqui para você, o anterior e o posterior, né, que são esses músculos aí. De uma perspectiva funcional, extremamente fracos, né, pouco nos servem. Acredita-se que eles têm uma questão muito mais evolutiva, né, que em algum momento a espécie humana utilizava esses músculos para posicionar suas orelhas, mas com o tempo isso foi entrando em desuso, ainda mais quando a gente desenvolveu a energia elétrica, né, a lâmpada, ela surgiu e a gente conseguiu controlar, por exemplo, a luminosidade do ambiente, então já não se tornava mais tão importante você posicionar suas orelhas, mas aqui estão eles para você conhecer também, tá certo? E o platisma, que é esse lindo músculo aqui na tela subcutânea do pescoço, que mantém relações diretas com a musculatura da boca, né, da mímica, como a gente mencionou, né? A fixação de origem é o tecido subcutâneo das regiões infraclavicular, ou seja, abaixo da clavícula, né? E supraclavicular, acima da clavícula. Sua fixação de inserção é na base da mandíbula, então ao longo de todo o osso aqui, pele da bochecha e lábio inferior, né? Além de também estar fixado no ângulo da boca, chamado em alguns livros de modíolo, né? E também estar relacionado com o orbicular da boca, tá? A ação é abaixar a mandíbula contra a resistência, tensionar a pele do pescoço e da face em sua porção de inserção. Normalmente, quando ele está contraído, ele transmite a sensação de tensão e de estresse no indivíduo, né? Então, alguns aspectos que você deve conhecer a partir de agora, dentro desse contexto que a gente mencionou, né? Alguns medicamentos que você possa acabar receitando para o seu paciente que é atleta, e se ele for profissional, isso é muito perigoso, podem estar sendo considerados doping. Então, é muito importante que você sempre, ao tratar um atleta, se certifique, né, acesse a lista de medicamentos que são doping, para que você não prejudique o ciclo de competições, não prejudique a rotina e, né, a profissão desse indivíduo, que um atleta, a profissão dele é o esporte, é a prática esportiva, é dali que vem o salário dele, né, o ganha-pão dele. Então, você precisa conhecer quais são os medicamentos que são considerados doping como cirurgião dentista dessa população, né? É importante você saber que cada prática tem uma orientação para aquela modalidade esportiva, né? Então, cada prática, cada esporte tem a sua peculiaridade, né? Então, quando você estiver atendendo um atleta, estude a modalidade, compreenda aquela modalidade em detalhes, saiba quais são as relações anatômicas que aquilo precisa para você conseguir desenvolver um trabalho bem específico e bem correto, né? E a prescrição de tratamentos de modo organizado à rotina do atleta. Então, caso você esteja trabalhando com algum atleta que ele está em um ciclo de competições, você precisa organizar os processos cirúrgicos, né, profiláticos, terapêuticos, dentro da rotina do atleta, e não dentro da sua rotina, né? Então, é muito importante conhecer a agenda do atleta para se ajustar a ela, para que você possa oferecer o melhor serviço sempre, né?
Eu fico por aqui, eu agradeço muito a sua presença, a sua companhia, espero que tenha gostado, te convido a nos seguir nas redes sociais, né? Então, @Prof. Victor PhD lá no Instagram, caso você queira tirar algumas dúvidas, e nos encontramos em breve. Continue prestigiando esse maravilhoso evento. Muito obrigado e até a próxima.